Spa Clínica Médica, mais uma vez participando do programa, hoje com o Dr. René, que é endocrinologista, com um tema dirigido aos homens. Tudo bem, René? Tudo bem, Valdeci. René, a gente já conversou sobre isso há muito tempo lá atrás, e aí agora eu lembrei disso, por isso que eu resolvi fazer, para a gente falar sobre reposição hormonal masculina. Quando que se deve indicar esse tratamento para os homens? Na verdade, essa história, Val, vem desde que um médico pesquisou isso e ele usou hormônio de cachorro. Ele era casado com uma mulher mais jovem e não estava dando conta, e foi lá e fez um extrato de testículo de cão e começou a usar e relatou uma melhora do libido, né, que é o desejo sexual, uma manutenção de massa muscular, uma sensação de bem-estar. O hormônio masculino, então, passou a ser usado e aí começaram-se a determinar as normas para se usar isso, porque não é todo mundo que precisa. Então, a indicação ela é muito clara, tem uma faixa etária a partir do qual é normal que um adolescente tenha um nível de hormônio explosivo. Sim. Tanto que a gente vê os problemas sexuais que eles se envolvem. E a partir de um determinado momento, esses hormônios vão baixando naturalmente. Só que se isso baixa demais e ocorrerem sintomas, aí a gente indica então a reposição. A reposição não é assim, chegou em tal idade e você tem que dar hormônio para todo mundo. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Você vai dar para as pessoas que precisam, que têm indicação e principalmente que não tenham contraindicações, que isso é muito importante. Então não é uma regra, aos 40, Não. aos 40 o indicado para a saúde é consultar um endócrino para saber se eu tenho indicação e aí fazer. Eu posso não ter indicação. Você pode não ter indicação. Então é um conjunto onde o endócrino, o urologista, as pessoas que entendam do assunto, que estejam acostumadas a avaliar essas pessoas com o problema, então vão fazer a avaliação específica. Você, então, chegou nos 40, faz a avaliação, vê como é que está o hormônio. Então, um número cabalístico ao redor de 300 de testosterona, abaixo disso a gente vai então partir para investigar se essa pessoa deve ou não deve. Primeira coisa, você tem sintomas? E quais são esses sintomas? E é baseado em números. Não tanto em números, Valdeci, mas principalmente nos sintomas. Por exemplo, eu pegar uma pessoa que tenha 200 e pouco de hormônio, mas que não tem sintoma nenhum. Então, os sintomas, vamos falar dos sintomas. Primeiro, o libido, que é a queixa, né, que o desejo sexual esteja ruim ou que a relação sexual não esteja mais tão prazerosa ou que a ereção não esteja tão vigorosa. Então, um dos pontos. O outro, o humor. A pessoa começa a ficar mais triste, mais cansado, ranzinza, mal-humorado, então um sintoma psicológico. A outra é o desempenho nas atividades profissionais, que ele não tenha mais aquele ímpeto que é próprio do homem, aquela disposição para novos negócios, aquela sensação de sono depois das refeições, principalmente depois do jantar, ou então aquele baixo desempenho físico, que a pessoa não tenha mais a vontade de fazer uma academia, de praticar um esporte, ou que não tenha um desempenho satisfatório. Não estou falando do desempenho para um doping, mas um desempenho mínimo para ele ter o pique para ir para uma academia, entendeu? Essa pessoa, se tiver hormônio baixo, é uma boa indicação. É uma indicação. E tem exames que determinam tudo isso? Tem. Então, o primeiro que você vai dosar é a testosterona livre, a gente dosa também hormônios outros, como prolactina, LH, FSH, quer dizer, um conjunto que não é só a testosterona, e aí você vai avaliar a próstata, você vai ver o estoque de ferro, você vai ver o ácido úrico, você vai ver se o sujeito não é um pós-infarto ou derrame ou um problema vascular muito intenso ou muito precoce. É um mapeamento. Aí você vai dizer, você pode ou você deve ou você não deve usar o hormônio, entendeu? E quais os hormônios usados nesse tratamento? Bom, os hormônios, basicamente, jamais utilizar nada por via oral. Por via oral ele faz uma passagem hepática e aí você pode ter problemas sérios, inclusive câncer. Então, a reposição, o nome é reposição, não é dar hormônio acima, não é doping, não é fazer o cara virar um super atleta só porque ele passou dos 40 anos, vou dar hormônio para ele ir para academia e ficar the power e ganhar dos amiguinhos que estão ali. Não é isso. Ou agora que está na moda, né?
bicicleta e o Sim. cara para bater o recorde da bicicleta daquele trechinho que ele virou campeão do bairro, Sim. entendeu? Não. Ele vai usar aquilo ali se ele tiver realmente a indicação. É equilibrar. Pra equilibrar. E se ele não tiver problema prostático. Quem tiver problema prostático, o uro nos ajuda muito nessa hora para avaliar a próstata, ver se não tem hiperplasia, se não tem tendência a câncer de próstata. E aí você então vai indicar. Em algumas situações, por exemplo, o sujeito recém-infartou, recém teve um derrame ou um problema vascular, você não deve, ou trombofilia, que é uma tendência à coagulação excessiva, você não deve usar o hormônio. E aí, quando você começa a usar o hormônio, você tem que fazer o quê? Avaliar a próstata, avaliar o sangue para ver se o sangue não fica grosso, avaliar o ácido úrico, ver se não sobe, se não faz uma coisa muito séria isso. se não tem a apneia do sono. Então, não é tão simples. Então, o uso do hormônio ele é determinado por uma população correta, entendeu, Valdecir? Que realmente precise disso. E existe uma forma de retardar a reposição hormonal sem usar medicamento? Para aquela pessoa que se previne? Uma ótima pergunta. Vai para uma ilha, fica sem estresse, faz bastante exercício, alimente-se bem, diminua a gordura do fígado fazendo bastante exercício, dormindo bem, relaxando. Com certeza, nas férias, o hormônio sobe. No estresse, no pique do trabalho, o hormônio baixa. Fizeram um trabalho interessante, pegaram soldados, que normalmente tem um hormônio bombando, e naqueles exercícios de guerra, que eles vão para exercícios extenuantes, a testosterona, que o mínimo seria 300, chegava a 50. Você acredita? Por quê? O nível de estresse físico. Então, o sujeito que está jovem, muito estressado, tudo. a gente brinca que ele não presta nem para fazer filho. Não é assim? Porque o hormônio dele baixa. E é real. Quem está muito cansado, o hormônio baixa. Então, estar descansado, estar de bem com a vida, dormir bem, repousar, alimentar bem e diminuir a gordura. O fígado gorduroso não transfere o hormônio para a circulação. O fígado fica truncado e ele não exerce o que ele tem que fazer, que é a partir do colesterol, ele começar a fazer a transformação, tem uma enzima transportadora do hormônio, tudo isso muda se o fígado dele estiver gorduroso. Então, alimentação e hábitos de vida podem acelerar ou atrasar a necessidade desse tratamento. O gordinho estressado não tem hormônio. Então, mais do que nunca, hábitos alimentares Sempre, e o tipo de vida influencia diretamente. Mas o que eu estou impressionado é com a quantidade de coisas que influenciam na necessidade. Muito mais. Não é simplesmente a idade e baixo libido. Tem um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. Então, a pessoa, a partir dos 40... A indicação e as eventuais contraindicações. Então, a partir dos 40, mais do que nunca, o indicado é você ir atrás dessa informação. Exatamente. Você pode não precisar, mas vai chegar num momento que você vai precisar. E aí você já está mais bem informado e mais situado sobre as possibilidades. Valdecir, tem um momento que você não vai precisar. Você não vai dar hormônio masculino para uma pessoa de 80 anos. Não é mais a fase dele receber uma carga de um hormônio que vai estressar também o coração dele ou fazer outros malefícios. Porque tem consequências isso. Bom senso. Bom senso. Existe a época para você iniciar a tratar e a época que você deve suspender. Acompanhamento. Com certeza. Equilíbrio, na verdade, o que a gente precisa é de equilíbrio, né? Na vida, em tudo, nos negócios, no trabalho, com os seus cuidados pessoais. Nós indicamos o Spa Clínica Médica, porque tem o Renê, tem a Cris e tem a doutora Karine, que no conjunto eles acertam você na saúde mental, na alimentação e nos cuidados especiais, principalmente hoje que nós estamos falando sobre reposição hormonal. A ideia é passar informação para você saber e se antenar de tudo aquilo que pode acontecer. E o homem é muito descuidado, não é, Renê? Muito descuidado. A mulher se cuida com uma dor de cabeça, ela já está indo no médico. O homem vai deixando, não é assim? Mas agora com a reposição, que você pode usar um gel, você pode fazer as injeções, tudo mais, que são as maneiras certas de fazer, eles têm procurado, sabe, Valdecir? Eles sentiram, porque um amigo fala para outro, um fala para um, outro fala para outro, e eles estão procurando. E está na moda agora, entendeu? Mas cuidado com os maus profissionais, com o modismo, com o uso excessivo, e a gente tem que tomar realmente uma linha de conduta de bom senso. Isso que você falou é real. Cuidado com os excessos. Em tudo, de novo, volto a falar, excesso é uma coisa complicada. E a moçada, eu imagino que aos 40, hoje, o homem de 40, ele é jovem. Aí ele quer ter um pique, ele quer aparecer na academia, quer fazer tudo isso que você falou e acaba danificando a saúde. Então, equilíbrio é a palavra de ordem. Renê, obrigado, sucesso no seu trabalho. Disponha, obrigado.